Olá pessoal, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical na Igreja Batista Nova de Jerusalém. Convidamos você para aprendermos um pouco juntos a palavra do nosso Deus. Hoje chegamos à lição de número 8, aprendendo um pouco sobre Cristo presente de Deus para o mundo. Nosso texto básico se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Estamos aprendendo sobre a vida de Paulo. E hoje, então, nessa lição 8, nós vamos aprender sobre Cristo, presente de Deus para o mundo. O nosso texto diz: "E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Esse é o nosso texto de hoje, da nossa lição, onde a introdução da nossa lição começa dizendo sobre propiciação. Propiciar significa tornar favorável. Romanos, capítulo 3, versículo 25 diz: "Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus." Então nós já podemos observar esse presente então de Deus ao mundo, que é Jesus. Paulo testificando disso através da propiciação, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Aqui nós temos uma chamada figura de linguagem, onde nos mostra Deus tornando isso favorável, tornando isso realmente real. De inimigos de Deus, por causa de nossos pecados, passamos a ser amigos de Deus. Propiciar é o mesmo que fazer amizade, juntar partes em conflito. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, quando diz: "Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Ou seja, em Cristo Jesus, aquele que não pecou se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O que acontece aqui? Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. O pecado bloqueou a nossa comunhão com Deus. E agora o Pai toma essa iniciativa. Olha o que o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 27, diz: "João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu." Ou seja, é de Cristo, é do céu. Nós, por nós mesmos, não conseguimos absolutamente nada. E aí o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a ira e misericórdia de Deus. E aí dois textos bíblicos começam mostrando essa realidade. Primeiro, Romanos 1, 18, que diz: "Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça." Aqui nós vemos a ira e misericórdia de Deus. E aí o outro texto, Efésios capítulo 5, versículo 6, "Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência." A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aquele que permanece. E lá no Antigo Testamento, Neemias capítulo 9, versículo 17 diz: "E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste." Aqui nos mostra o Deus que é
tardio em irar. A ira não é ódio, é indignação. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Nós vemos que a ira de Deus não é nenhum descontrole de Deus, não é um descontrole emocional de Deus, mas faz parte da moral de Deus, do ser de Deus. Se ele não se indignasse contra o erro, contra o pecado, ele não seria santo. Então Deus não se compraz no pecado. E Deus, por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, ele tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam. Números, capítulo 14, versículo 18, diz que o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Aqui surge então a propiciação. Nós vemos diante da ira e misericórdia de Deus, por ele ser um ser santo, puro. Ele não, em momento algum, ele se compactua com o pecado. A sua santidade nos mostra essa ação de Deus. E aí o ponto 2 da nossa lição nos fala como remover a ira de Deus. É uma pergunta que o autor da lição ele faz, como remover essa ira de Deus que ele fala no ponto 1, como é possível fazer isso? E aí nós encontramos a resposta. O salmista no Salmo 78, versículo 38, ele vai dizer sobre isso. Romanos 6, 23, ele vai mostrar essa realidade, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele testifica aos nossos corações esta verdade. E isso é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar então essa lição. Todos pecaram, destituídos, afastados estamos da glória de Deus. E é a morte, o sangue derramado, que faz então a propiciação ou a expiação dos pecados. Expiação de dois, fazer um, ou reaproximar dois que estão distantes em inimizade. No caso, no Éden, quando o homem desobedeceu, ele quebrou isso. E aí, agora em Cristo Jesus, ele está removendo então essa ira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus, que tira o pecado do mundo. Então, como remover essa ira? É exatamente o que a palavra de Deus realmente coloca para cada um de nós. O que acontece? Nós temos um Deus misericordioso, que perdoa as iniquidades. E assim ele remove toda a ira. E aí o terceiro ponto de nossa lição, o autor fala sobre a ideia do tabernáculo, que aí entra essa questão do Antigo Testamento, ele mostrando como era o passado anteriormente e como é a vida em Cristo Jesus. O que acontece? O tabernáculo, ele era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Ele era a morada de Deus, lugar de encontro com Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 7 ao 11, ele vai realmente mostrar isso para nós. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se lamentava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés.
E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então nós podemos observar que tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado. No Santíssimo Lugar do tabernáculo ficava a Arca da Aliança. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. E aí que nós chegamos ao ponto da nossa lição aqui, onde acontecia a propiciação. No Antigo Testamento, no caso do tabernáculo, a ideia de tabernáculo necessitava do ser humano para oferecer esse sacrifício. E apenas uma pessoa entrava neste lugar. Só uma pessoa tinha acesso, levando os pedidos do povo, e ali ele sacrificava as oferendas ali no pedido do povo. E aí nós podemos olhar no Antigo Testamento que acontecia dessa forma, mas em Jesus, Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. O propiciatório, ele simbolizava a cruz de Cristo, onde efetuou o perdão dos nossos pecados. Mas aí existe uma diferença. A cruz não tem prazo de validade. A cruz não tem prazo de validade. Nesse tempo aqui, no judaísmo, o perdão durava 1 ano, conforme nós podemos analisar no texto. E a cruz não tem prazo de validade. Essa é a certeza que nós podemos ter em Jesus Cristo. E nessa cruz, Jesus resolveu o problema da humanidade para sempre. O autor aos Hebreus escreveu o seguinte no capítulo 3, versículos 11 ao 14. Mas vindo Cristo, olha como que ele começa o versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por serem próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos tesouros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então nós temos essa certeza em Cristo Jesus. Cristo é o quê? O Cordeiro que remove o pecado do mundo. Olha o que João declarou no capítulo 1, versículo 36. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. A propiciação no judaísmo simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar o homem com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mais no tempo de Jesus, expressa o caráter do Pai. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, mas é o caráter de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E Ele está trabalhando, proporcionando essas bênçãos a cada um de nós. E o ponto 4 fala sobre a obra de Cristo. O
ponto 4 nos mostra um pouquinho sobre essa obra de Cristo. Ele mostra no Antigo Testamento e agora ele mostra em Cristo Jesus. Deus enviando Jesus como a verdadeira propiciação pelos nossos pecados. Agora, a obra de Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 13, fala que o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano pede que Deus seja propício a ele, ou seja, sua propiciação. Além de ter uma questão de humildade, de sensibilidade de quem é Deus, ele tem essa questão principal aqui, que o publicano pede a Deus que seja propício a ele. Ele precisava de perdão, é o entendimento que ele tem. É algo extraordinário desse texto, é exatamente esse reconhecimento do homem para com o Deus Criador, aquele que pode perdoar. E aí o contexto aqui nos mostra que o fariseu achou que não precisava, ele achava que era bom, que era o dono da verdade. Deus lhe devia isso, ele achava. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Então Jesus define sua missão nessa parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem. E mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela. Outra que sabe que precisa de perdão, não merece e pede um favor a Deus. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Quando essa triunfa sobre sua ira, Paulo mostra o sangue de Jesus como essa propiciação. Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, a obra de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, leva a Deus a ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. O autor aos Hebreus 2,17 diz: pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ou seja, o meu, o seu, os nossos pecados. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Olha o desejo de Deus: salvar a todas as pessoas. E por isso o próprio João define que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ainda 1 João 2,1 ele diz que: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Como publicano, eu e você não podíamos pagar nossa dívida ou nosso débito. Jesus pagou e por isso nos defende. Ele é o nosso advogado. 1 João também 4,10 diz que nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Essa é a certeza que cada um de nós podemos ter. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que vemos aqui são situações que nós não merecemos absolutamente nada, mas Cristo resolveu nos amar. É a obra dele em nossas vidas. E o próprio Cristo nos testifica isso. Paulo escrevendo os Romanos diz 3, 25 e 26, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde o Pai oferece o Filho como essa propiciação.
Quem crer hoje no poder do sangue de Jesus é perdoado. Então, a propiciação é o ato de Deus ofertado do Pai e oferta do Filho. É a certeza que a palavra de Deus tem para os nossos corações. E concluindo no pensar e agir da nossa lição de hoje. Primeiro, Deus deseja manter bom relacionamento conosco. E para estabelecer esta amizade nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. Então não esqueça disso. Jesus é o grande presente de Deus para a humanidade. O que acontece? Deus deseja manter bom relacionamento conosco. É o desejo de Deus. Segundo, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão para sempre. Você não precisa de ninguém, como no passado, no tempo do tabernáculo, agora não. Você pode se achegar a Jesus. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo e é um perdão completo e para sempre. E terceiro, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar, no meu e no seu lugar. O Senhor nos justificou nele, pela fé. E aí nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas estão em busca de paz e de segurança, mas a verdadeira paz, a verdadeira segurança está somente em Jesus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, isto é graça. Nós nos apropriamos, isto é fé. Então guardemos essa verdade de Deus para nós. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, Jesus. Isto se chama graça. Nós nos apropriamos. Isto é fé. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é o presente de Deus para cada um de nós. Cristo é este presente para as nossas vidas. Que essa lição de hoje sirva de edificação, de encorajamento para as nossas vidas, entendendo que Jesus já fez tudo por mim e por você. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo da escola bíblica, Pai. Ajude-nos a vivermos para Ti, honrando, glorificando o Teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos pelo presente do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, que foi o Seu Filho, dando a sua vida tão somente para nos salvar. Isto é graça. Hoje, pela fé, podemos contemplar as maravilhas do Senhor e pela fé podemos viver para Ti, Pai. Obrigado, Deus, por essa escola bíblica. No nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Pai.